Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há, os poderes que há, as autoridades que há, potestade e autoridade, não é uma coisa, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados ou juízes não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade ou a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, não traz sem razão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Aí vem um e fala assim, né, mas isso é no mundo ideal. Com essa polícia que a gente tem na rua aí, matando todo mundo, com aqueles juízes que nós temos no Supremo Tribunal Federal, cometendo injustiças, não é para seguir essas coisas. É. Paulo, quando escreveu isso, eu não lembro se era Diocleciano ou era um outro dos imperadores romanos, que era terrível, não era a Madre Teresa que governava sobre Roma, era um imperador facínora, totalmente doido, tipo Nero, né? Nero que abriu a barriga da mãe dele para querer ver de onde ele tinha saído. Era esse tipo, fazia seus bacanais nos jardins do palácio, queimando cristãos em estaca, besuntando eles com betume vivos e pondo fogo para iluminar o banquete nos jardins do palácio. Nero que pôs fogo em Roma, porque ele queria uma cidade reconstruída. Então, esse era o governo da época. Esse era o governo da época aqui de Romanos e das outras cartas, ou talvez fosse Nero antes, Diocleciano depois, não lembro exatamente, mas era tudo farinha do mesmo saco, tudo igualmente maus. Mas ainda assim, tem uma outra epístola que ele fala assim, honra o rei, honra o rei. E tem um versículo no Antigo Testamento, não vou lembrar agora, não fale mal das autoridades para que não sei se fala que é um passarinho, escute, alguma coisa assim, e leve ao vento as suas palavras. Então, mesmo cristãos que metem a boca no governo, não importa se é de direita ou de esquerda o governo, não é isso. A questão da autoridade. Porque haverá um momento quando a autoridade será tirada da terra. Você vê lá em Apocalipse, as estrelas caem do céu, as estrelas são autoridades. As estrelas perdem a sua posição, e o que acontece com a terra? Acontece uma total anarquia, para se preparar para chegar e falar assim, eu vou resolver o problema para vocês, votem em mim, né? Que é o anticristo. Então, isso aí virá, o colapso total da sociedade virá, vai acontecer. Vai acontecer. Tipo esses filmes que agora só passa filme assim, né? Por causa da pandemia. Todo dia lança um filme novo aí, de uma terra destruída por uma pandemia, por uma guerra nuclear, por qualquer coisa assim. É aquele cenário que você vai ver, todo mundo precisando se defender uns dos outros. Vai haver isso até para deixar formar a plataforma do anticristo. Mas hoje ainda nós vivemos numa sociedade que ainda tem ordem, ainda tem respeito, ainda tem leis, ainda que mambembes às vezes, mas tem leis. Você pode ligar na polícia, ó, tem um assaltante aqui dentro de casa. Você pode fazer isso hoje. Sua esposa sozinha, sua filha sozinha, você pode fazer isso hoje. Tem um irmão que estava ele e a esposa na sala, entraram os bandidos, a filha lá do quarto escutou, chamou a polícia, né? Aí, não sei se a polícia chegou a prender ou não, mas acho que eles escutaram a sirene e caíram fora. Então tem isso hoje, você ainda tem um certo nível de proteção. Acontecem tragédias, acontecem coisas horríveis, mesmo cometidas por policiais. Agora pensa se não existisse. Qualquer um poderia se achar policial.
E aí como ficaria o mundo, né? Então, é preciso entender isso e respeitar. Existem muitos cristãos que são policiais, são militares e merecem respeito. Porque os caras, às vezes, vão botar a vida em risco, levar bala de bandido, para um salário pequeno, um pequeno salário, para ter que defender, às vezes, pessoas que nem reconhecem o que eles fizeram. Então, lembrar disso aqui, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E quando você resiste à autoridade, você resiste a Deus. E quando você acha que a autoridade não deve estar armada, aqui fala, né? Não é à toa que ela traz a espada, porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. A espada era o fuzil, era a pistola daquela época. O policial tem direito, sim. Ainda que a gente não tenha pena de morte no Brasil, o policial tem, sim, autoridade para matar. Tanto é que eles matam, não é? Se vê um cara lá com uma faca no pescoço de uma mulher, ou qualquer coisa assim, o cara vai lá, bota um sniper lá e mata o cara, né? Porque ele está pondo em risco a vida de uma pessoa inocente. Então, tem muito mimimi hoje na sociedade, e se você é cristão, não se deixe levar pela narrativa do mimimi, do vitimismo, que isso aqui invadiu até mesmo igrejas, até mesmo entre cristãos. Não se deixe levar por isso. Fique fundamentado na Bíblia. Fundamente-se na Bíblia. Pergunte sempre assim, o que a Bíblia diz isso? O que a Bíblia diz? Mandaram um vídeo para mim, essa semana, lá com uma historinha tal, que o pastor da igreja levou os fiéis para uma montanha, foram orar na montanha e apareceram 2 ladrões para fazer um assalto e um ladrão caiu morto. Bom, agora está circulando esse vídeo dizendo que Deus fulminou o ladrão ali na montanha porque ele foi querer roubar os crentes. Aí perguntaram, o que você acha disso? Eu falei assim, olha, tem gente que gosta de espiritualizar qualquer acontecimento, qualquer evento. Muita gente já morreu do coração em momentos assim, de grande estresse, de grande medo, de grande nervosismo. E se aquele ladrão, coitado, tinha realmente uma falha na válvula do coração, ou um problema de veia entupida, qualquer coisa, ele teve um infarto, ele morreu. Um mal súbito, né? Como se no jornal, um mal súbito, morreu. Quanta gente tem mal súbito? Né? Eu me lembro de um motorista que ele trabalhava, eu trabalhava num banco, ele era o motorista que me levava de um lado para o outro, lá no Rio de Janeiro. Aí o pai dele morreu, e ele foi correndo lá ver o que tinha o pai dele feito, e quando ele foi olhar o pai de tanto isso, ele morreu em cima do pai. Acontece essas coisas, acontece. Você pode contar a história que for, depois achar que isso foi um castigo de Deus ou alguma coisa assim. Não, essas coisas acontecem. Acontece. Para esse que me mandou o vídeo e perguntando o que eu achava, eu falei assim, ó, faz assim, analisa pela Bíblia. Quantas pessoas morreram, ali a partir de Atos, né? Morreram por perseguirem os primeiros cristãos. Deus saiu matando todo mundo? Deus matou, já exterminou aqueles que apedrejaram Estevão? Se tivesse feito isso, ele teria que matar Paulo também, Saulo, né? Enquanto Saulo ainda era Saulo, enquanto Paulo ainda era Saulo, porque Deus é um Deus que extermina bandido. Não. Deus é um Deus que ama o pecador. Ele fala, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta. Isso está lá eu acho que é Isaías, né? Não tenho prazer na morte do ímpio. Então, se você visse o começo do cristianismo, quanto cristão foi torturado, foi preso, foi morto, foi assaltado, fizeram miséria, fizeram gato e sapato com os cristãos. Os homens maus fizeram isso com eles. E se Deus estivesse fulminando, ia ficar raio no céu, caindo toda hora, assim, para matar cristão. Não aconteceu, porque nós vivemos numa era de graça. De graça. Deus está salvando e não está matando bandido que assalta cristão. Mexeu com a igreja, mexeu com o pastor, mexeu com o ungido de Deus, morreu. Vai. Não é assim que funciona. Conhecemos um Deus misericordioso e gracioso, que quer salvar o pecador, ainda que seja um assaltante. Acaso não foi
o primeiro salvo por Cristo, na hora que ele morreu na cruz, não foi um assaltante. Alguns chamam de bom ladrão, né? Essas histórias de bom ladrão, eu não caio nessa, não. Nunca vi alguém ser assaltado por um bom ladrão. Ladrão é ladrão, homicida é homicida, fascínio não é fascínio, não tem bom nem ruim. Ele é um criminoso. Mas foi um bandido que Cristo salvou ali na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Ainda que os adventistas tentam botar uma vírgula no lado errado, lá no lugar errado, para justificar que não, ele não foi para o céu naquele dia. Foi, meu filho. Para de seguir aquela sua profetisa. Então, isso é o mundo hoje, com muita confusão, muitos erros, por não se fixarem no que Deus deu na sua palavra lá no começo, lá em Gênesis. O Senhor Jesus, num momento, quando perguntam sobre o divórcio, tal, ele fala assim, no princípio não foi assim. E o que era? Que dia que ele deu? Vá para o princípio. Vá ver como Deus fez as coisas no princípio. E nós temos que ficar no princípio, como nós estamos vendo aqui em Gênesis.